Em 1984, um dos maiores bancos privados do mundo, o Continental Illinois, estava à beira de um colapso que ameaçava arrastar todo o sistema financeiro dos Estados Unidos para o abismo. O que começou como uma estratégia agressiva para captar depósitos de grandes empresas transformou-se, em menos de uma década, em uma máquina de ativos podres. O pânico foi tão contido nos corredores do poder que, quando o banco finalmente começou a sangrar, os correntistas não foram os primeiros a notar. Foram os grandes investidores institucionais que, durante uma única madrugada, começaram a retirar bilhões de dólares, deixando para trás nada além de uma estrutura oca. O que eles sabiam e que o público só descobriria semanas depois não era apenas uma questão de má gestão, mas um erro fundamental na maneira como o dinheiro circulava entre o desejo de crescimento infinito e a fragilidade do controle real. Essa história não é sobre taxas de juros ou previsões de mercado, mas sobre a ilusão de que o tamanho de uma instituição pode servir como um escudo absoluto contra consequências catastróficas. O Continental Illinois não faliu por falta de capital no sentido estrito, mas por uma falha silenciosa de confiança que se tornou, ela mesma, uma arma. Quando a liquidez desapareceu, descobriu-se que o banco havia construído um castelo de cartas sobre empréstimos que nunca deveriam ter sido concedidos, disfarçados sob uma camada espessa de reputação e poder corporativo. Nos anos 70, o banco era visto como uma fortaleza de competência em Chicago. Eles haviam decidido que a maneira mais rápida de subir na hierarquia bancária nacional não seria através do varejo tradicional, mas comprando pacotes de empréstimos energéticos de bancos menores e mais arriscados, especialmente no setor de petróleo. Era uma jogada de mestre no papel, o banco crescia, o balanço parecia robusto e os retornos atraíam cada vez mais capitais de curto prazo. Havia uma segurança aparente em ser um gigante. Mas nessa busca por expansão, um detalhe crucial foi negligenciado: o risco não desaparecia, ele apenas se acumulava fora da vista, em contratos que dependiam inteiramente de um preço de mercado que ninguém garantia ser eterno. A pressão começou a aumentar quando os preços do petróleo pararam de subir e começaram a oscilar perigosamente. Os empréstimos que sustentavam o crescimento do Continental Illinois começaram a inadimplir. Para manter as aparências de solvência, o banco continuou a emprestar para esses mesmos clientes, apenas para que pudessem pagar os juros dos empréstimos anteriores. Era um ciclo de autofagia, onde o dinheiro novo servia apenas para esconder a podridão do dinheiro antigo. Esse mecanismo é o que especialistas chamam de peso morto, uma estrutura que gasta toda a sua energia apenas para não desmoronar, perdendo qualquer capacidade de manobra real. Nesse estágio, a reputação ainda impedia o desastre público. Se você entrasse na sede do banco naquela época, encontraria um ambiente de seriedade impecável, decisões rápidas e a aura de quem detinha o controle sobre o fluxo de recursos da região. O luxo e a influência mascaravam o fato de que, nos bastidores, o banco estava vivendo de empréstimos de curtíssimo prazo de outros bancos, que, por sua vez, também estavam preocupados com a própria sobrevivência. O dinheiro não estava sendo usado para criar valor, mas para manter a performance de uma máscara. Muitos observadores externos viam apenas o sucesso e a estabilidade. Afinal, instituições dessa escala são, por definição, consideradas grandes demais para falir. Essa crença é um dos fatores mais perigosos em qualquer sistema de poder ou riqueza, a ideia de que o tamanho serve como uma barreira física contra a ruína. É uma armadilha cognitiva que encoraja tomadores de decisão a ignorar riscos que seriam óbvios para qualquer um com menos a perder. À medida que os rumores sobre a qualidade da carteira de empréstimos do banco começaram a circular, a primeira grande virada ocorreu.
Não houve um evento único que detonou o colapso, mas uma súbita convergência de desconfiança. Um boato, talvez originado em uma sala de tesouraria de um banco concorrente, disparou uma corrida silenciosa. Durante o final de semana, os telexes e terminais eletrônicos começaram a processar pedidos de saque massivos. Não havia filas de pessoas nas calçadas com cartazes, havia uma linha invisível de cabos de fibra óptica que, pouco a pouco, drenavam o coração financeiro da instituição. O desespero nos escritórios da alta diretoria era palpável. O que eles enfrentavam não era mais um problema contábil, mas um teste de realidade. O poder que haviam acumulado durante anos provou ser um ativo inútil quando a única coisa que importava, a confiança, se dissolveu em questão de horas. O governo americano, temendo um efeito dominó que paralisaria o sistema bancário nacional, viu-se forçado a intervir. Foi a primeira vez na história moderna que uma instituição desse porte foi resgatada, não porque fosse exemplar, mas porque o custo da sua ruína era considerado alto demais para o Estado absorver. Contudo, o resgate não apagou a lição central daquela queda. A ascensão do Continental Illinois foi baseada na premissa de que o dinheiro poderia ser manipulado para comprar tempo e controle, enquanto a ruína veio quando o tempo e o controle se mostraram limitados por leis fundamentais de risco que nenhuma diretoria poderia revogar. A consequência final foi a desintegração da autonomia da instituição. O orgulho dos executivos, que acreditavam estar moldando o futuro financeiro de uma nação, terminou em reuniões silenciosas, com reguladores que apenas esperavam o descarte final dos ativos. O que essa história nos revela é a fragilidade inerente ao poder que se isola da realidade técnica para se sustentar na imagem do sucesso. O luxo dos escritórios e a grandiosidade dos contratos eram apenas cenários para uma peça que, na prática, já havia acabado muito antes da cortina cair. A ruína, quando chegou, não foi um acidente, mas o ponto final lógico de uma série de decisões tomadas por pessoas que se convenceram de que, com dinheiro suficiente, o risco poderia ser domesticado ou, pior, ignorado. Hoje, quando olhamos para estruturas complexas, seja no mundo dos negócios, na política ou no gerenciamento de grandes riquezas, a tendência é focar na escala, nos números de curto prazo e na influência ostensiva. Esquecemos que o mecanismo de queda do Continental Illinois ainda opera da mesma forma, um ciclo onde a necessidade de manter a aparência de força consome os recursos necessários para enfrentar a realidade. A solidão da diretoria naqueles últimos dias de 1984 serve como um lembrete concreto de que o controle é um conceito muito mais elástico do que qualquer um deseja acreditar. Dinheiro, poder e influência são ferramentas que funcionam enquanto o sistema ao redor é transparente e sustentável. Quando se tornam apenas uma máscara para esconder decisões ruins ou medos fundamentais, eles se transformam em aceleradores da própria queda. O maior erro daquele banco não foi a aposta no petróleo ou a agressividade na captação. O erro foi a crença cega de que, em algum nível de riqueza, as leis da consequência deixariam de existir. A história do Continental Illinois termina, não com uma grande explosão dramática, mas com o silêncio de quem finalmente entende que não possuía nada, apenas estava administrando a dívida de uma fantasia. No fim, a ruína é apenas o momento em que a realidade, que foi negada durante anos, finalmente encontra sua fatura e não há mais ninguém no prédio para pagar.